Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Este é o canal Antioquia. É por ele que nós estaremos sempre trazendo uma palavra de Deus para os vossos corações. Nessa tarde, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 6, que passo a ler. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Meus amados, baseado nesse texto, nós queremos lhes trazer uma palavra sobre o tema 3 perdidos, 3 histórias. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, Jesus conta cerca de 19 parábolas, das quais 3 no capítulo 15, que tratam da ovelha, da dracma e do filho perdidos, os cuidados envolvidos e também os cuidados empregados para os devidos achamentos. Queridos irmãos, nós queremos dizer que a ovelha perdida, ela sabia que estava perdida, porque ela houvera se desgarrado das demais. Todavia, não poderia retornar por meios próprios ao saudoso aprisco. Ela sabia que estava perdida, porque ela estava fora do convívio das demais, mas ela não sabia retornar. Ela precisava dos cuidados, do zelo do pastor para trazê-la de volta. Assim, nós temos muitas pessoas neste mundo, sabem que estão perdidas, sabem que vivem uma vida meio atravessada, uma vida meio sem rumo, mas não se acham por elas próprias. A palavra de Deus veio exatamente para achar você onde você está agora, perdido, cambaleante, sem jeito para retornar, muitas vezes afastado de uma denominação evangélica, com vergonha de retornar, mas o pastor, o sumo pastor nessa tarde, ele pode e ele quer reencontrar você novamente e retornar para o aprisco. Veja que o pastor ele empregou muita paciência. A Bíblia diz que ele deixou lá as 99 e foi atrás apenas de uma. Isso é o cuidado que Deus tem para cada um de nós. Parece que não teria nem lógica deixar 99 para ir atrás de uma. Mas a Bíblia diz, 99 não necessitavam de tantos cuidados, quanto a única que havia se desgarrado. E o cuidado que nós temos, visto do pastor, é que ele foi sozinho. Ele não buscou ninguém, não pediu ajuda, mas ele foi sozinho buscar a ovelha perdida. E ele só buscou alguém quando encontrou. E ele agora compartilhou não o trabalho para achar, mas as alegrias por ter achado. A Bíblia diz que os céus festejam
os anjos se alegram quando um pecador se arrepende. Quando alguém confessa que é pecador e busca o perdão em Jesus Cristo. Você pode dizer, mas o meu perdão é tão grande que é impossível de ser perdoado. A Bíblia diz que não há pecado tão grande que não possa ou que não deva ser perdoado. E não há pecado tão pequeno que dispense o perdão. Você pode buscar os cuidados do pastor. Aquele mesmo que, porventura, você deixou para lá, quem sabe teve até uma raiva, mas que ele está pronto para trazer você de volta ao aprisco. Você sabe que está perdido, você sabe que está desgarrado, mas não tem força para voltar, e o Espírito Santo do Senhor, nessa tarde, vai lhe trazer de volta. A dracma, que também estava perdida. Como um objeto inanimado, a dracma não tem vida. Obviamente não sabia que estava perdida, mas ela tinha uma dona, ela tinha uma cuidadora, ela tinha alguém que zelava por ela. Então você que está aí, você tem um dono, você tem um cuidador, você tem alguém que zela pela sua vida, que quer o melhor para você. E a Bíblia diz que a mulher varreu a casa. A Escritura não diz se a casa era grande, se era pequena, mas diz que a mulher varreu a casa até achar. Imagina o cuidado da mulher. Ela não apenas varreu, ela não apenas usou a vassoura, ela não apenas imitou o processo de procura. Não. A Bíblia diz que ela varreu até achar a dracma. E diz também que ela o fez sozinha. Os trabalhos eram dela, a responsabilidade era dela. A dracma, que equivaleria ali a um dia de trabalho de uma pessoa, era dela. E não era pouca coisa, não. Então, ela zelava por aquela dracma. Parecia que não era nada, porque era apenas parte de 10. Mas o cuidado daquela mulher fez com que ela buscasse até achar. Ela acendeu a candeia, não resolveu, mas varrendo, buscando, com diligência, com cuidado, ela encontrou. É exatamente isso que o Espírito Santo faz com você, o que já fez comigo. Ele nos busca até achar. E diz a Bíblia que quando a mulher encontrou a dracma, encontrou a moeda, ela procurou as amigas para festejar, para se alegrar com ela. Ela não dividiu parte da dracma, não dividiu parte do dinheiro. Não, ela queria participar, ela queria compartilhar a alegria de ter achado. É o reino de Deus. Deus se alegra quando alguém se arrepende, quando alguém sabe, quando alguém entende o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Quando ele entregou o seu próprio filho sem pecado para que morresse, morte de cruz, para nos trazer o perdão dos nossos pecados. O filho pródigo, meus amados irmãos, ele escolheu o próprio caminho. Enquanto a ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. A dracma não sabia que estava perdida porque é um objeto inanimado, mas tinha alguém que trabalharia por ela. O filho pródigo foi diferente. Ele próprio escolheu o caminho que ele julgava ser o melhor. Ele contrariou o pai, contrariou a família por algo que ele achava que era um caso de direito. Dividir a renda, dividir a herança para ele era algo de direito. Para ele, no caso dele, era algo de direito. E viajar para gastar onde quisesse, ele achava que era a liberdade, era um ato de liberdade. Ele queria usar o direito de ir e vir. Só depois é que ele descobre
que nem a divisão da herança era algo de direito, nem a viagem sozinho era o uso do ir e vir. Ele descobre lá, como a Bíblia diz, em terras longínquas, que quando ele perdeu o dinheiro, os amigos, a alimentação, que já tinha perdido o amparo dos pais, ele agora então vê o quanto ele errou, o quanto ele havia errado, que escolha mal feita ele havia feito. O filho pródigo, o estróino, o gastador. Ele agora não tinha mais amigos porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro porque havia esbanjado. E foram-se os amigos. Foi-se o dinheiro. E a Bíblia diz que nem alimento ele tinha. Mas graças a Deus, ele que escolheu o descaminho, o Espírito Santo ajudou para que ele escolhesse o retorno. Ele então se prepara para o retorno. Graças a Deus que ele se preparou para o retorno. Como você também, que nos ouve, que nos assiste, vai também, movido pelo Espírito Santo, escolher o retorno para os braços do Pai. Então ele diz, eu me arrependo. E agora eu vou me preparar. Ele se preparou. Ele vai dizer, meu Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas trata-me, receba-me apenas como um dos teus trabalhadores. Porque aqui eu morro de fome. Aqui ninguém me dá nada. Aqui eu só como comida de animais. Graças a Deus que o Espírito Santo, que preparou a mente do filho pródigo e preparou o coração do pai, fez com que aquela grande obra acontecesse. Ele volta e é recebido com alegria pelo seu pai. Ele é recebido com muita satisfação. O pai não cobrou dele os haveres gastos. O pai não cobrou dele a saúde perdida. Não. O pai se alegrou por tê-lo recebido de volta. O Espírito do Senhor também se alegrará ao receber você de volta aos braços do Pai. Aos braços do Pai de onde você nunca deveria ter saído. A Bíblia diz que tanto o pastor quanto a mulher não procuraram ajuda alguma para encontrar a ovelha e a dracma, respectivamente, só procurando os amigos para compartilhar as alegrias. Assim também, o filho perdido decidiu, por conta própria, voltar aos braços do pai e foi recebido com gozo, alegria e festa. É assim que Deus vai lhe receber de volta. É assim que será o seu retorno para a congregação que você deixou, para o grupo de criança, o grupo de adolescente, o grupo de jovens que você deixou. Você será recebido com júbilo, com alegria e com muita satisfação. A Bíblia diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 3, parte A. Deus nos abençoe.